De acordo com o grupo Resistência, que realizou e divulgou a iniciativa, a cerimônia teve o objetivo de, aspas, chamar o poder público e empresas para participarem com a população trans. Por isso, é importante que vocês, pessoas trans, participem, informou o movimento social na internet. A luta não muda se vocês não participarem. Ainda o Greta Belém, o ato na Procuradoria se deu em virtude da necessidade de se fazer um diagnóstico sobre o mercado de trabalho para travestis e pessoas trans. Alguém tem que jogar uma água benta. Alguém tem que pegar uma água benta e jogar ali no meio, pô. O que aconteceu? Gustavo, essa é a melhor forma de discutir empregabilidade de transexual e de travesti? É falar que todo mundo tem que ser... Como é que é? O RuPaul Dancer? Todo mundo tem que ser transformista? Como é que se chama isso daí? Crossdresser? Drag queen. Drag queen. Quer dizer, a oportunidade desses caras está só nisso? Esse é o objetivo do evento? É falar, todo mundo tem que ser drag queen ou drag queen na Procuradoria do Pará. Eu não sei se vai fazer muita coisa lá também. Sabe o que acontece, Marco? A gente tem observado, né, nos últimos anos que a ocupação, a hegemonia cultural que a esquerda promoveu, ela se ampliou, né? Ela saiu só do campo cultural e educacional e, enfim, jornalístico, digamos assim, para ocupar as estruturas do Estado. Se antes a esquerda queria derrubar o Estado, hoje ela faz a sua revolução por meio do Estado. A esquerda hoje é o Estado. Então eles usam essas estruturas públicas para fazer uma espécie de atalho na guerra cultural, porque é muito fácil eles promoverem isso de imediato por meio de uma decisão judicial. Bom, agora a gente precisa ter 20% das vagas destinadas nas empresas para pessoas trans, do que fazer isso, de construir isso a longo prazo por meio da guerra cultural, que funciona também, eles têm feito, mas é muito mais fácil, como eles hoje detêm essas estruturas todas estatais, eles já pegaram um atalho, eles fazem essa preparação de terreno antes, fazem um evento, gira, né, isso tem uma repercussão, e aí vem uma lei, ou vem uma decisão judicial dizendo agora todas as empresas terão que ter 20%, sei lá uma cota para pessoas trans. O que quer dizer o seguinte, se a gente pegar os estados todos, né, hoje a gente tem no país 14 estados que tem mais pessoas recebendo Bolsa Família do que trabalhando. Isso é grave, porque isso deixa uma cicatriz geracional no nosso país, que vai levar um tempo para ser recuperado. E o que isso tem a ver com a pauta? Essas pessoas não estão querendo trabalho, elas estão querendo uma renda, elas estão querendo alguém que dê uma graninha para elas, simples assim. Porque é óbvio, quem quer trabalhar tem lugar para trabalhar. Pelo contrário, as empresas hoje no país, muitas têm dificuldade de contratar justamente porque o Estado está cada vez mais aumentando o seu assistencialismo e a gente está diminuindo cada vez mais o acesso das pessoas ao mercado de trabalho porque elas simplesmente não querem trabalhar. Isso é muito grave, isso vai ter repercussões a longo prazo. A gente está com a curva, aquelas duas linhas, né, da Previdência, os pagadores e os beneficiários, elas vão se cruzar provavelmente em 2040, e está sendo acelerado por políticas desse governo, e aí quando isso acontecer vai ser o caos. Então, assim, esse tipo de coisa de agora vamos olhar para a empregabilidade, não, quer trabalhar? Não é a tua, sei lá como é que se chama isso, opção sexual, escolha pessoal, que vai definir se tu vai ser empregado ou não, vão ser as tuas competências, só que isso não entra, né, falar em meritocracia para essa galera é pior que xingar a mãe, então isso não entra na cartilha deles, eles têm que ser empregados porque são trans, e não porque são competentes em alguma área, qualquer que seja, na qual eles queiram trabalhar. Eu fico pensando com os meus botões, Adrilho e Jorge, se eu sou um marceneiro e eu abro uma entrevista de emprego para minha marcenaria, a primeira coisa que eu pergunto é: você gosta de homem ou de mulher ou ou você está no meio? A segunda coisa que eu pergunto é como você se vê no espelho? Você se dá bom dia? Né? Você tem carinho pela sua autoimagem? Para depois chegar
na habilidade da pessoa cortar um pedaço de madeira, transformar uma tora numa mesa, Adrilles Jorge? Ou isso é completamente irrelevante e essa galera só quer chamar a atenção, Adrilles? Vamos lá. Primeiro, eu acho que tem uma questão de desemprego da população trans por uma razão muito simples. A população trans, não adianta vocês quererem me negar, ela é mais vítima de preconceito, sim, do que a população simplesmente homossexual. Porque um homossexual, um gay, ele não demonstra que é eventualmente gay por ser homem, e você não pode discriminá-lo por isso. A população transexual, ela carece realmente de uma política afirmativa maior. Não estou querendo falar política afirmativa no sentido de incentivar nenhuma criança ou jovem a ser transexual. Isso, sim, para mim, é ideologia de gênero. Chegar para uma menina de 6 anos e falar, ou um menino de 6 anos, sei lá, você pode ser do sexo que você quiser, você pode alterar seu corpo com hormonização. Isso eu acho praticamente criminoso. Mas em havendo uma população trans, e não é à toa que a população trans se volta com mais de 90%, eu não estou exagerando esse número, para a prostituição, porque eles recebem um preconceito muito maior. Alguém pode dizer que, além da disforia de gênero, pode ter algum tipo de outro transtorno psíquico, tem médicos que falam isso, não estão sendo preconceituosos, como bipolaridade, como borderline, coisas do tipo assim, e que dificulta a inserção social dessas pessoas no mercado de trabalho. Então, eu acho justo ter algum tipo de incentivo, de algum tipo de política integratória da população trans. Não teria nenhum problema. O meu problema em relação a essa performance, em relação a outros tipos de performance, você vai falar de emprego, você não precisa colocar uma pessoa de biquíni rebolando até o chão para dizer que a população trans deva ser admitida em larga escala. Por quê? Porque, eventualmente, o mercado de trabalho, o mercado de emprego, na maioria das vezes, é um mercado mais sério. Você simplesmente reforça o estereótipo e o preconceito que tem em relação às pessoas trans nesse sentido. Percebe? Eventualmente, se chegasse uma pessoa, uma mulher trans que seja vestida adequadamente eu estou falando em relação ao ambiente em que ela estivesse, fazendo um discurso coeso, com começo, meio e fim, assim como que eu fiz aqui. Eu fiz um discurso de defesa da população trans. Mas você não precisa ser sensual no escritório de advocacia. Você não precisa dançar de biquíni no escritório, sei lá, de engenharia quântica, qualquer coisa desse tipo, entendeu? Então, você tem que adequar os meios à ação que pode integrar a população trans mais no mercado de trabalho. Eu acho que é um erro de avaliação e de projeção, de achar que simplesmente, inclusive, é um preconceito contra a própria população trans. É só isso? É só sensualidade? É só dança? É só dança exuberante? Não é isso. Imagina que tenha pessoas trans que estejam, aliás, integradas no mercado de trabalho, e estejam aptas ao mercado de trabalho e, infelizmente, em alguma medida, sofrem, sim, algum tipo de preconceito. Então, tem que adequar o meio à ação. Você não precisa dançar em seminua para dizer que você está precisando de um acolhimento maior, uma ajuda específica do Estado para ser integrado no mercado de trabalho. Assim, eu não quero criar dissidências à toa aqui no programa, especialmente nesse horário, né? 10h44, aliás, está cedo já. Pode criar, eu não tenho nenhum problema. Adrilles, eu trabalho não. com dissidência. Eu não quero criar dissidências desnecessárias, mas eu vou jogar para o Paulo o que o Adrilles falou sob uma perspectiva talvez mais provocativa, Paulo, porque é do meu feitio isso. Alguém está... me incomoda muito esse negócio de virar e falar eu defendi a população trans, parece que tem alguém atacando, parece que é uma pessoa. Eu não Senão falei a pessoa você sempre... Calma, não tô falando que você falou. Falei isso, falei que eles sofrem um preconceito maior no mercado de trabalho. Por serem quem são. Isso eu acho que é fato. Posso só concluir, não? Então não diga coisas que eu não disse. Não. Eu permito a dissidência. Eu ainda não falei que você citou. Então, é melhor você escutar pausadamente o que eu estou falando. Então, muita gente usa o discurso do nós estamos em defesa como se houvesse um ataque sistemático. E daí, o pessoal faz esse papelão ridículo aí, essa coisa patética, para virar manchete, para descredibilizar, para não ajudar na discussão de absolutamente nada,
sempre voltado para pontos irrelevantes de qualquer discussão sobre conceito e preconceito, porque quando eu viro e falo, porra, se isso é representação dessa pseudopopulação, que eu não gosto nem de chamar de população, porque não é população, é movimento militante neomarxista de vagabundo que não quer trabalhar e que quer aparecer. Isso é uma fala preconceituosa. Não é um movimento marxista de vagabundo. De emprego é movimento marxista de vagabundo? Adriles dançar que nem uma drag queen na Procuradoria do Pará. Aí sim, eu falei de se alterar. Então para de descontextualizar o que eu tô falando. Mas explica direito, isso não é população. Mas é lógico que não existe uma população. Você quer entrar no meio do argumento, você não deixa eu concluir o argumento, você fica sempre presumindo que eu falo. Mas você tá argumentando errado, pro lado errado que eu posso fazer. Porra, meu Deus do céu. Vamos lá. Você falou que não é população. Isso não é população. Nossa, como assim não é população? Não existe população LGBT, meu Deus do céu. É movimento neomarxista. Não existe. Não existe agremiação em torno de defesa desse pessoal. Existe um bando de oportunista, vagabundo, que entra em Procuradoria da República, que entra em museu, que entra em Lei Rouanet para ficar fazendo militância, Adriles. Eles não estão interessados em trabalhar. Então deixa eu corrigir seu argumento. Existem pessoas... Não, você não vai corrigir porque eu preciso terminar. Mas sim, existem pessoas que se utilizam da classe LGBT para fazer oportunismo político. Agora, a maioria se utiliza. Olha só o perigo que você está dizendo. Essa população não existe. Existe só militante oportunista. Não é assim, Marco. Sim, é. Não, porque quando você fala população... depois você recebeu um processo do Ministério Público, não queira me ajuda. Você está com medo de falar a verdade por causa de processo do MP? É isso? Você está com medo de falar a verdade por conta de processo. Não, isso não é verdade, cara. Existe uma população trans, existe uma população LGBT. Quer você queira ou não. Outra coisa é você falar que essa população é instrumentalizada por ativistas dentro do conceito criado... Melhora seu argumento, Quando você fala em população, você está falando em coletivo. Não existe coletivo. Mas existe. Não existe coletivo. Existem agremiações neomarxistas que se aproveitam de pessoas com disforia de identidade e com problemas psiquiátricos para explorar essas pessoas e a insegurança delas e os problemas psiquiátricos delas. Homossexuais têm problemas psiquiátricos? Colocando-as... Homossexuais, responde isso aqui para mim. Homossexuais têm problemas psiquiátricos? Então, como é que você vai chamar tudo isso de uma população só, Adriles? Você está juntando viado, você existem pessoas lésbicas, bissexuais, gays ou transexuais de população, Marco Antônio. Isso não é uma população. Elas receberam ao longo da história, mais do LGBT, Adriles. Quer você queira ou não, essa população sofreu preconceito ao longo da história. O que é a população? A instrumentalização é o mais do LGBT? Bem, se você acha que o mais do LGBT configura uma população, então tá bom. Faz o que você quiser com a população. Não, então. Configura. Outra coisa, você é só melhorar o argumento. Essas pessoas são instrumentalizadas por lideranças políticas. Deixa eu passar a bola para o Paulo antes de você monopolizar o negócio. Por favor. Monopolizei, não. Discuti com você. Não, monopolizou. É chato. Não dá para falar nada. Você entra no meio do argumento. Não, o argumento é equivocadíssimo. O que eu posso fazer? Você é equivocadíssimo. Você só concorda com tudo que eu falei. Vai lá, Paulão. Não concordo com nada que você disse. Bom, vamos lá. Eu vou tentar aqui traçar a linha apaziguadora, mas existe razão no que o Adriles falou, existe razão no que o Marco falou. De maneira geral, quando eu quero fazer um exemplo lúdico aqui. Você está indo participar, você é um empresário lá do Pará, preocupado com todas as pessoas, com o trabalho social, né, que o maior projeto social que existe chama-se emprego, né? Não existe outro projeto social melhor do que esse. E aí você vai para um seminário como esse, lá na Procuradoria Geral, né? E aí você está lá preocupado, não, vou aqui procurar pessoas que talvez tenham bons funcionários para mim. Aí você vê uma performance esdrúxula dessa. Que isso é para uma bolha que você vai encontrar lá na Augusta, você vai encontrar na Vila Madalena, lá na cidade de São Paulo. Beleza. Aí cada um faz o que quer da sua vida no seu horário de lazer. Agora, isso é para conscientizar alguma coisa para o trabalho? E aí eu vou concordar com a Adriles. Isso fala contra totalmente essas pessoas, né? Eu moro no interior e tem uma farmácia aqui na cidade do interior que tem um rapaz lá que é travesti, se veste igual a mulher, tal, é negro ainda, tudo mais, entra em todas as cotas. E você vai lá, ele atende você super bem, ele tá de uniforme, ele é super educado, tira as suas dúvidas, não tem preconceito nenhum com ele. Nenhum. Agora, quando a gente fala de preconceito, é um preconceito, é um conceito que você tem antes,
Isso é feito por quê? Porque as pessoas são esdrúxulas, porque as pessoas são fundamentalistas religiosas, ou porque o que é passado enquanto militância, propaganda e mídia é uma performance como essa que a gente viu no Pará. Vai, por exemplo, um travesti falar que ele não coaduna com isso, que ele não concorda com esse tipo de pensamento que tentam passar a respeito dos travestis, o que acontece? Não, você não é travesti. Da mesma forma que o negro não apoiar o movimento negro, que já entrou na bandeira LGBTQI, YXPTO, 4KLG, né, e tudo mais, aí você também não é negro. Eu já fui chamado de capitão do mato, e aí? Eu vou ficar ofendido? Ah, porque tem preconceito? Não, desculpa. Cada um trilha o seu caminho. Agora, eu concordo plenamente com o Marco. Quando você fala, é porque tem uma população. Não, todos nós somos brasileiros. A partir do momento que você aceita a fragmentação da sociedade por esse tipo de situação, você está fazendo um trabalho para o movimento revolucionário. De maneira bem simples. Que todas as pessoas precisam do maior projeto social que existe, que é o emprego, isso não tem dúvida. Só que como que seria essa conscientização? Mostrando que essas pessoas são tão capazes e aptas para exercer a sua profissão dentro de um ambiente saudável, como qualquer outra pessoa, independente da sua opção sexual. Beleza, isso daí é algo bem feito. E é dessa forma que seria feito? Olha a discussão que se gerou. Quando a gente pega a questão de inclusão das crianças para entender sobre a questão da comunidade, da população trans nas escolas, o que é? Travesti sexualizando criança, falando coisas absurdas, né? Então, assim, é dessa forma que existe conscientização ou isso é propaganda? E aí eu vou discordar do Adrilles e concordar com o Marco no seguinte sentido. Não, é uma parte das pessoas... Não é uma parte, é a maioria. É a maioria. Infelizmente, é a maioria que é instrumentalizada e isso é feito através de uma câmara de eco. É através de uma câmara de eco e também de uma pressão social. Porque você faz uma captação dos travestis, das transexuais, seja lá o nome que queiram dar, que é o politicamente correto, né? Você pega essas pessoas e você abarca dentro de uma ideologia, de um movimento, e você faz uma pressão social que se essa pessoa não aderir a esse tipo de pensamento e propaganda, ela vai ser expurgada e cancelada. E, infelizmente, o cancelamento no Brasil virou um esporte, seja na esquerda, seja na direita, seja entre homossexuais, seja com o que for. Né? O brasileiro, ele adora se sentir parte de um grupo, de um coletivo, falar que ele é parte de uma população, que ele está dentro do bem e todos os outros lados são mal. Né? A gente vê isso em todos os lados. Eu concordo com quase tudo que você disse. Eu acho que você falou de maneira muito acertada. Tirando a questão da população, é só você falar que tem uma população de marceneiros, você tem um grupo de jornalistas, um grupo ninguém de fala escritores. isso. Isso é a mesma coisa. Ninguém fala. Você pode comprar associações. Adriles, na sociologia, quem usa essa locução conceitual na sociologia... Pesquisa o conceito de população, Adriles. Tu tá falando, e aí o PH tem razão, é um conceito revolucionário esse que está usando de população. Segmentar por vários nichos não existe. População é o conjunto de habitantes de um determinado local. Ponto. Não interessa se é preto, branco, travesti, quadriculado. Da população. Não, mas isso você tem uma população de homem. Então troca. Vocês estão desafinados com a questão de população? Coloca conceito de grupo. Não, muda bastante. Vocês estão trabalhando por uma questão conceitual que eu acho que é absolutamente idiota. Não, mas é que a gente não pode... A gente faz muita concessão na linguagem revolucionária, tem que parar com isso. Deixa eu falar com uma questão realmente séria do que o PH falou. O PH tem toda a razão, isso eu esqueci de dizer no meu comentário, que não são algumas pessoas. Realmente, a maioria da população do grupo LGBT é instrumentalizado por movimentos marxistas divisionários dessa cultura woke que a gente vive no Brasil e no mundo. Agora, em vez da direita ficar exatamente reverberando algo que, infelizmente, eu vou discordar do meu querido amigo Marco Antônio, que pareça preconceito, que pareça truculência, falar, essa população toda tem problema psiquiátrico. Isso não ajuda. Em vez de trazer esse grupo, né, para vocês não ficarem ofendidos, esse grupo para o lado conservador, fazer assim, olha, a gente vai trabalhar pela sua empregabilidade, a gente vai trabalhar pela inserção, porque não é que você seja transexual, ou gay, ou sei lá o quê. É porque você é um trabalhador, você é um cidadão brasileiro.
Você não merece sofrer nenhum tipo de discriminação ou preconceito no mercado de trabalho. E realmente o grupo trans sofre discriminação no mercado de trabalho. Agora, se você faz igual o Marco Antônio fez, essa gente tem todo problema psiquiátrico e é instrumentalizado. Eu não acho que o Marco Antônio quis dizer o que ele disse. Mas você vai afastar essa gente. Você está querendo imputar a mim. Se você está querendo imputar a mim, qual crime, essa população, esse grupo que é instrumentalizado. Qual crime que você está imputando a mim? Do outro lado, você tem um discurso que parece completamente preconceituoso, É sério que você está falando que eu não posso chamar o bate-cabelo de um vagabundo querendo fazer showzinho ridículo? Então você tem que azeitar o seu discurso, Marco. Não. Desde o que você falou, do jeito que você fala, parece que você está falando. Essa gente, você falou desse jeito, essa gente tem problema psiquiátrico. A maior parte da militância LGBT que está organizada no terceiro setor e que tem liderança, sim, no ambiente cultural e acadêmico, essa galera é tudo neomarxista. E eles não têm como primeira intenção... Essa galera é quem, Marco Antônio? Você tem que especificar isso. Essas lideranças são. Fala de maneira clara. Mas eu tô falando... E eles... toda a população LGBT. Agora você está querendo brincar de ser seletivo com o que eu falo para tentar achar uma saída porque você falou de mim. Esse pessoal tem problema psiquiátrico. Esse pessoal quem? A maioria das pessoas que se identificam com um sexo que não é o de nascimento tem problemas sérios psiquiátricos que devem ser endereçados pelos seus amigos e por sua família. Eu sou genuinamente contra fazer um teatro achando que isso vai ajudar no sentimental dessa pessoa. Isso vai criar problemas de longuíssimo prazo para a vida dessa pessoa, inclusive ansiedade e depressão. De alguém ter problema psiquiátrico, disforia de gênero, não quer dizer que ele seja necessariamente instrumentalizado por vagabundo. É isso que eu tô a maior parte é... Eu tenho problema psiquiátrico, eu não sou instrumentalizado, eu sou burro. A questão é essa. O problema psiquiátrico de disforia de personalidade e de autoimagem, Adriles. Tá, mas não quer dizer que essas pessoas sejam burras e necessariamente cooptadas por qualquer movimento. Ainda que, como o PH bem disse, a maioria dessas pessoas são cooptadas. A gente não está falando de uma moção séria encaminhada no Congresso Nacional de uma militante do movimento LGTV falando sobre problemas de empregabilidade. A gente está falando de bate-cabelo na Procuradoria do Pará, mas irmão. Isso é um caso. Isso é um não, caso. são vários. Bate-cabelo na Procuradoria do Pará. Toda essa gente tem problema psiquiátrico e é cooptada por traz uma notícia séria. Você está jogando todo mundo na vala comum, Marco Antônio. Me traz uma notícia séria do que você chama de movimento LGBT. Uma séria. Me traga uma notícia séria, um representante sério do movimento. Presta atenção, presta atenção. Não, eu quero que você me fale um representante sério do movimento. Você vai deixar eu falar ou não? Ué, eu quero saber. O movimento, entre aspas, LGBT, ele foi, não tinha nem esse nome, era o movimento gay, tá? Não tinha nem transexual direito nos anos 60. Transexual do jeito que a gente sabe, que é um homem que pode ser hormonizado, etc e tal. Ele é igual ao feminismo. Até os anos 60, 70, inclusive aquele vereador que foi morto lá por Nova York, Harvey, não sei das quantas, ele era legítimo. Nos Estados Unidos, você não podia ter relações homossexuais. A polícia prendia pessoas por serem homossexuais até os anos 60. Assim como a questão do movimento negro, assim como a questão do movimento feminista, até os anos 60, mais ou menos, eu estou fazendo de maneira meio grosseira aqui, esses movimentos tinham certa legitimidade. Aí, você, Marco Antônio, começa a ter razão depois dos anos 60, quando esses movimentos foram instrumentalizados por grupos marxistas para, eventualmente, fazer uma cisão da sociedade. Agora, negar olha que o horário, a população feminina, que a população negra não sofreu preconceito, você tinha política racial segregacionista nos Estados Unidos. Você começou, você abriu outra discussão. Você abriu outra discussão. Não. É essa discussão, Marco Antônio. É exatamente essa. Propositalmente anacrônica. E hoje ainda há, porque a população trans, como a gente concebe, valeu. Como a gente concebe, é novo. Horário. Eles são discriminados hoje no mercado de trabalho. É isso aí. Eu estou tentando É hora do GG.